Nós queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus, desde já solicitando que os irmãos não esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para que cada conteúdo que nós publicarmos, os irmãos possam receber o aviso. Nós estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica. Hoje nós temos a lição de número 8, do tema que nós já temos estudado ao longo deste primeiro trimestre de 2022. O tema principal, temos como base a revista trimestral de lições da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o tema central dessa lição, deste trimestre, é a supremacia das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui hoje para a 8ª lição, a lei e os evangelhos revelam Jesus. O nosso texto áureo está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Então, este é o nosso texto-chave. Eu quero convidar a todos os irmãos para nós fazermos uma oração antes de iniciarmos a nossa lição propriamente dita. Pai bendito, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, suplicando, Pai, a Tua presença, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos entender tudo o que o Senhor vai nos ensinar através da Tua Sagrada Escritura. Louvado seja o Teu nome, que possamos, Senhor, estar diante do Senhor, justificado, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Assim a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, como já comunicamos aqui, estamos indo para a lição de número 8. A nossa verdade prática desta lição: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, para os irmãos que quiserem acompanhar, está em Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 4 a 9, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versos 1 a 4. Em Deuteronômio 6, verso 4, nos diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.
Evangelho de Lucas, capítulo 1. Tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Verso 4, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado, louvado seja o nome do Senhor. O nosso plano de aula, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. A introdução do nosso plano de aula nos diz o seguinte: a lei esboça o plano de redenção em Cristo, confirmado pelos evangelhos. Por isso que o Pentateuco e os evangelhos têm relação profunda na revelação da pessoa de Jesus Cristo. Quando o cristão lê o Antigo Testamento, ele tem o Novo Testamento como base, principalmente nos evangelhos, para compreender a lei. Por isso, compreendemos que toda a Bíblia tem como tema principal a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós teremos também a apresentação da nossa lição. Nós temos 3 objetivos principais em apresentar a nossa lição. O primeiro deles é apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. O segundo, afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. E, por fim, o nosso terceiro objetivo, ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E, por fim, nós veremos, na conclusão da lição, a aplicação prática que nós fazemos, de que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Portanto, não devemos nos relacionar com a Bíblia de maneira excludente, como se o Antigo Testamento não servisse mais por causa do Novo. Este, no entanto, confirma aquele, louvado seja o nome do Senhor. Como os irmãos já sabem, as nossas lições, elas são divididas em 3 tópicos, e dentre esses tópicos nós temos os subtópicos. E esses subtópicos, por vezes, são divididos em 3, em alguns momentos, em lições específicas, até 4 subtópicos. Agora, entrando na nossa lição, a nossa introdução diz o seguinte: a lei e os evangelhos pertencem, respectivamente, ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade, como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Meus irmãos, aqui eu já abro um espaço para um pequeno comentário. Normalmente, a pessoa, quando ela começa a ter os primeiros contatos com a Escritura Sagrada, a grande maioria delas começa pelo Novo Testamento. Inclusive, há pessoas que fazem o discipulado, que acompanham o novo convertido. Eles aconselham que a pessoa comece a ler pelo Novo Testamento, por ser de mais fácil compreensão. E quando a pessoa vai e começa a ter contato com o Velho Testamento, ela começa a ter a impressão de que
são ensinamentos diferentes, antagônicos, que se opõem um ao outro. Inclusive, há um conceito herético, principalmente divulgado pelo gnosticismo, de que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo. Isto é uma heresia. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele é revelado no Velho Testamento e ele é ensinado, ele é apontado por Jesus Cristo, o Filho de Deus, no Novo. Não existe nenhuma ideia contraposta entre a antiga aliança e a nova. A diferença é que, como o próprio escritor aos Hebreus, ele usa como explicação de que o Velho Testamento é a sombra do Novo. A antiga aliança é a sombra da nova aliança. E outra coisa que é importante nós frisarmos aqui é que o Filho de Deus ele está em toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo. A diferença é que no Velho ele está de uma forma velada, ele está como sombra, ele está como figura. Porém, quando o Filho de Deus encarna, nasce, ele é revelado de uma forma explícita. Mas é importante deixar isto bem claro para os irmãos na lição, principalmente aqueles que, ao assistirem essa escola bíblica, são pessoas que estão tendo seus primeiros contatos com a Escritura Sagrada, com o Evangelho de Jesus Cristo, e nós precisamos esclarecer, até para que os irmãos estejam bem esclarecidos quando ouvirem algum ensino que não se enquadre na Escritura Sagrada. Tendo dito isto, nós vamos entrar agora no nosso primeiro tópico, o Pentateuco, a lei de Deus. O nosso primeiro subtópico. O Pentateuco é uma palavra que deriva de dois termos grego, penta e teutos, que significa 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No hebraico, e pelos judeus ainda hoje, estes volumes são denominados de Torá, com o sentido de instrução, ensino e direção. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei, Êxodo 24:12, Mateus 5:17, a lei de Moisés, Josué 8:31 e 32, Atos 13:39. Também é conhecido como a lei de Deus, Neemias 8:8 e Romanos 7:22. E a lei do Senhor, em Neemias 10:29 e Lucas 2:22 e 23. Como nós gostamos de frisar para os irmãos, nós, junto com a lição, passamos as referências bíblicas. Os irmãos dos nossos grupos no WhatsApp também recebem o PDF desta lição. Como aqui o nosso tempo ele é reduzido, nós não conseguimos ler todas as referências. Porém, os irmãos devem ler e, ao reestudar esta lição, buscar confirmar nas referências que nós damos aqui e confirmar na Escritura Sagrada que o que nós estamos ministrando é o que a palavra de Deus diz. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso segundo subtópico, a grandeza da lei. Estuda-se a lei sobre 3 aspectos, sob 3 aspectos. O primeiro aspecto da lei é o aspecto moral.
que possuem validade permanente para todos os povos. Também, o segundo aspecto da lei é o aspecto cerimonial, que trata da liturgia religiosa dos judeus. E, por fim, o terceiro aspecto da lei, a lei civil, que diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Meus irmãos, eu abro um parêntese aqui para esclarecer, porque isso começou a ser difundido lá nos primeiros séculos da igreja e até os dias de hoje. As pessoas confundem muito lei e graça. É evidente que existe uma enorme distância entre a lei e a graça no sentido salvífico. Por quê? Porque a lei, ela nos serviu para apontar a Cristo. A lei deixou bem clara que nenhum ser humano conseguiu cumprir as obras da lei. Não que a lei fosse ruim, a lei era perfeita e boa, mas a pecaminosidade do ser humano o torna incapaz de cumprir a lei. E é aí que entra Cristo. Cristo cumpre toda a lei, e todo aquele que crê em Cristo e o recebe como seu Senhor e Salvador, reconhece que não tem condições de se salvar por si próprio, pelas suas obras, crê que Cristo pagou o preço da sua redenção, da sua salvação na cruz do Calvário, ele passa a ser salvo. Então, a distância que existe entre a lei e a graça é por causa do nosso pecado. Lei e graça, nós podemos comparar como a saída da escravidão para a liberdade. Não que a lei nos escravize, não, a lei não nos escraviza. O que nos escraviza é o pecado. E é esse pecado que nos impede de cumprir a lei. Porém, a graça de Jesus Cristo, sob a nossa vida, nos dá o poder de vencermos o pecado. Como nós já dissemos nas lições anteriores, nós vamos ter que lutar contra o pecado durante toda a nossa peregrinação na terra. Porém, a graça de Cristo, ela nos dá a condição de vencermos o pecado e de não mais estarmos sujeitos a ele. Nós precisamos lutar contra ele, mas a graça de Cristo nos dá o poder necessário, nos capacita para lutarmos contra o pecado. A nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual, Romanos 7, do 12 ao 14. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Louvado seja o nome do Senhor. A obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O nosso terceiro subtópico, a lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória, Hebreus 10, 1. É aquilo que nós citamos para os irmãos no início aqui, que a lei era a sombra dos bens futuros. Eu gosto muito de comparar, para que os irmãos compreendam melhor, se nós projetássemos aqui, diante dos irmãos, um vaso de flores. A luz que está à frente desse vaso de flores projetaria a sombra desse vaso na parede. Se os irmãos comparassem a sombra e o vaso, qual era o mais belo? O vaso, evidentemente.
Da mesma forma, sem Cristo revelado no Novo Testamento, o Velho Testamento ficaria com um ponto de interrogação. Ficaria faltando algo. É aquilo que falta para os judeus, porque até hoje eles esperam o Messias. E o Messias já veio. O Velho Testamento não faria sentido sem o Novo. Porque é o Novo Testamento que revela a pessoa do Filho de Deus, que está nas entrelinhas do Velho Testamento. A lei moral, ela continua valendo. O que perdeu a validade para a igreja é a lei cerimonial do Velho Testamento. Porque não tem mais sentido nós observarmos a lei cerimonial se Cristo já cumpriu toda a lei e já foi revelado como nosso Senhor e Salvador. Nós já cremos no Messias. Nós não esperamos outro Messias. É por isso que a Bíblia diz que, no caso dos judeus, ele ainda é como se eles ainda estivessem com o véu. Porque quando Moisés veio do monte, depois de ter estado face a face com Deus, o seu rosto brilhava tanto que os judeus não conseguiam olhar para o rosto dele, então cobriam o rosto com um véu. Mas como o Messias já foi revelado, louvado seja o nome de Deus por isso, não tem mais sentido nós observarmos ainda a lei cerimonial. Porém, a lei moral continua valendo. A graça de Cristo não é um salvo-conduto para pecar. Pelo contrário, o verdadeiro salvo em Cristo, ele luta contra o pecado, ele não consegue conviver bem com o pecado. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça, Gálatas 3,19. E assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo, Gálatas 3,24. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado, Gálatas 3,22. Deste modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, Gálatas 2,16. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei, Gálatas 3,13, e nos deu vida mediante o Evangelho, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 10. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina, Romanos 6,14. E todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando, 1 João, capítulo 3, verso 6. Louvado seja Deus. Vamos ver o que nos diz na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 6. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não ouviu e nem o conheceu. Aqui, meus irmãos, João está falando do pecado deliberado. É aquele pecado persistente que, embora a pessoa diga que se converteu, ela continua praticando as mesmas coisas ou até piores do que antes da sua conversão. A sinopse do nosso tópico 1. A lei esboça o plano de redenção em Cristo pelos méritos da cruz. Fomos resgatados da maldição da lei. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso segundo tópico, os evangelhos, a mensagem de Cristo. O primeiro subtópico, o conceito de evangelho. O termo evangelho tem origem no grego euangelion, ou euangelion, com o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Atos 15, 7 e 20 e 24. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O quarto evangelho de João tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judeia,
Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangelhos é única. Meus irmãos, são 4 evangelhos, 3 deles são muito semelhantes. O evangelho de João difere um pouco dos outros 3, porém, cada um deles tem o objetivo de apresentar Jesus de um ponto de vista. Eles foram escritos tendo como alvo principal alvos diferentes. Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos, Lucas foi escrito para os gregos, e o Evangelho de João foi escrito mais de uma forma universal, principalmente com o objetivo de apresentar Jesus como Deus. Subtópico 2, a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, Mateus 3,16, e sua vitória na tentação do deserto, Mateus 4,11, passou a pregar a chegada do reino de Deus. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. Marcos 1,15 e Lucas 4,43. E João enfatiza que o reino dividido não é, que o reino divino não é deste mundo. João 18,36. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo, Lucas 4, do 18 ao 21. Neles, Jesus é apresentado como o filho de Davi e o filho de Deus, Mateus 1:1, Marcos 1:1. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores, João 3:5. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente, Lucas 17:21, e no futuro. Meus irmãos, a vinda do reino de Deus, o reino de Deus começa a ser instaurado na primeira vinda de Jesus e será concluído na sua segunda vinda. Isso foi profetizado no livro do profeta Daniel, aquela pedra que deu nos pés da estátua. Quando Daniel profetiza que nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabeleceria um reino que não seria jamais destruído. Louvado seja o nome do Senhor. O subtópico 3, a mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Lucas assevera que ele veio para salvar o que estava perdido, Lucas 19:10. João esclarece que ele é o Salvador do mundo, João 4:42. Por isso, a mensagem da salvação é um ato do amor e da graça divina pelos méritos de Cristo, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. João 3, do 3 ao 15. Aqui está fazendo uma referência ao sermão de Jesus ensinado a Nicodemos, o sermão do novo nascimento. Um dos mais belos e mais importantes sermões da Escritura Sagrada. Nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. Bendito seja o nome do Senhor. A sinopse, o resumo do nosso tópico 2 é: os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Agora, o nosso tópico 3. Uma mensagem transformadora. Subtópico 1, a transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Na lei, o Decálogo ou os 10 Mandamentos apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas, Êxodo 20, do 1
ao 17. Esses princípios também são aplicados no Evangelho, Marcos 10, 19, exceto a guarda do sábado, Mateus 12, 2 a 4. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Lucas 18, do 18 ao 24. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. Meus irmãos, uma mudança que começa no interior. Porque a mudança que começa no interior, ela não pode ser escondida no exterior. É por isso que a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Muitas vezes é pelo que as pessoas falam e também pelo que elas praticam é que nós podemos medir se realmente elas se converteram ou não. Por isso que nós frisamos, aquele que se converte, que recebe a Jesus, que é selado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo começa a fazer essa operação do novo nascimento, que é um processo que vai culminar na segunda vinda de Cristo, quando nós teremos o nosso corpo transformado, quando os ressurretos receberão um novo corpo glorioso, não mais corruptível. E aí será a conclusão do processo da redenção, que visa nos transformar à imagem do Deus Filho. Louvado seja Deus. Tudo isso é operado pelo Espírito Santo. Mas a prova cabal de que o reino de Deus chegou na vida de uma pessoa é que essa pessoa tem uma mudança de vida e tem uma mudança de caráter. Ela tem uma mudança de conduta. Ela tem uma nova forma de vida. Agora não mais pautada pelos valores que ela tinha antes, os valores terrenos. Agora são pelos valores eternos, que ela aprende na Sagrada Escritura, na santa, inerrante e infalível Palavra de Deus. O subtópico 2, a restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento não era permitida por qualquer motivo. Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Gênesis 1, 27, 2, 24 e Mateus 19, do 4 e 5. Este ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não separe o homem, Mateus 19, 6. As exceções são justificadas em caso de morte, Romanos 7, 2, infidelidade, Mateus 5, 32, e deserção do lar pelo descrente, 1 Coríntios 7, 15. E mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Mateus 5, do 9 ao 44, 18, do 21 ao 22. Não temos tempo, meus irmãos, para nos determos nesses detalhes. Posteriormente, poderemos trazer uma palavra especificamente sobre isso. Mas, em resumo, o que nós lemos aqui nesse subtópico é que o divórcio só é amparado em 3 casos: morte do cônjuge, infidelidade conjugal, se a parte ofendida não conseguir perdoar, e no caso do abandono. O abandono aqui, ele pode abranger outros aspectos. Por exemplo, há irmãos que entendem, e eu também entendo, que a mulher não precisa permanecer no casamento em casos de violência, aonde ela é agredida
E essa agressão põe em risco a vida dela e a vida dos filhos. Ah, mas se o marido é crente? Não, para começar, se ele faz isso, ele não é crente. Tá? Isso já caracteriza por si só o abandono. Isso não é, meus irmãos, uma validação para a separação. Não interpretem errado o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há casos em que pode entrar nessa definição do abandono. Mas sempre que é possível haver a reconciliação, em oração aos pés de Jesus, o casal deve buscar sim e lutar de todas as formas pelo seu casamento. Porque o divórcio, principalmente quando há os filhos, é uma verdadeira tragédia. Nós temos visto pelo rumo que a nossa sociedade tomou. Banalizaram o casamento, banalizaram a família, banalizaram os valores que nortearam a sociedade, os valores da palavra de Deus. E nós estamos hoje vendo a consequência de tudo isso. Indo agora para o nosso terceiro subtópico, a regeneração da sociedade. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade, e envolve o pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 e 40. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. João 3,16 e 15:13. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar esta mensagem às nações. Mateus 28:19. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito Santo ao pregar e viver o evangelho, torna-se o sal da terra, torna-se a luz do mundo. Mateus 5, do 13 ao 14. E, por fim, a sinopse 3 do nosso tópico 3. A observância dos preceitos da lei não salva, mas por meio da ação do Espírito, a obediência ao Evangelho muda as vidas. E, por fim, meus irmãos, a nossa conclusão, a nossa aplicação prática desta lição na nossa vida. Nós entendemos que a função da lei era transitória, ela revelava o pecado, mas também apontava o plano da salvação em Jesus Cristo. Gálatas 3, 24 e 25. Ela também nos ensinou que o Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Gálatas 3, do 10 ao 13. Esta lição nos ensinou que nos evangelhos as boas novas desta salvação estão reveladas. E a suma de tudo isso é que as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento da fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de concluirmos esta lição, eu quero definir um ponto aqui com os irmãos, que é que não existe, como nós já falamos no início aqui, uma distinção entre a lei e a graça no sentido de validade. Nós explicamos para os irmãos. A lei cerimonial ficou no Velho Testamento, porque ela se aplicava à vida religiosa dos judeus. Mas a lei moral, ela continua valendo. E outro detalhe que eu gostaria de citar para os irmãos aqui. Não existe nenhum atrito entre a lei e a graça. Nós somos salvos pela graça, não somos salvos pelas obras, em praticar as obras da lei. Isso é impossível na condição de pecadores que nós estamos. Porém, ela não nos isenta de praticarmos as boas obras. Porque quando nós começamos a ler em Efésios que nós somos salvos pela graça por meio da fé,
tendo a fé como agente e garantia da salvação, também ela nos diz que nós fomos salvos para as boas obras, não por causa das boas obras, mas para as boas obras. Então, viver o evangelho na sua plenitude implica também em nos relacionarmos e a nossa fé dar fruto, porque as obras que Tiago fala nada mais são do que os frutos da fé. Então, quando eu pratico as boas obras, isso já é uma prova de que uma evidência de que eu sou salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero abrir um espaço aqui na nossa reunião. Temos ainda alguns minutos. Antes de colocarmos o louvor de encerramento, eu quero passar a palavra para o pastor Cravo, que vai dar uma saudação aos irmãos aqui conectados e aos irmãos que mais tarde terão essa lição disponível no nosso canal do YouTube. Pastor Cravo, a paz do Senhor Jesus, já faz, por favor, a oração de encerramento dessa escola bíblica, para que nós compartilhemos depois o último louvor até que o link da nossa reunião ele caia. A paz do Senhor Jesus, a palavra é sua. A paz do Senhor, meu pastor, tudo bem? Saudando aos irmãos, essa palavra maravilhosa aí. Eu aqui, infelizmente, cheguei no final, porque eu parei para poder, como é que fala, recarregar o celular, né? E agora que eu voltei foi que eu vi ali o aviso aqui desse encontro aqui. É escola dominical, pastor? Isso, escola bíblica. Escola bíblica, né? Amém, amém. Muito bom, muito bom. Em concordância aí com esse finalzinho, esse fecho aí, foi muito bom, muito bacana. Eu acho que eu peguei a cereja do bolo. Mas amém, glória a Deus. E dizer aí aos amados que nós estamos lá com a nossa enquete, né? E o pentecostalismo está na frente lá com a maioria dos votos, né? Neopentecostalismo. E parece que nós vamos ter aí uma palavra a esse respeito. Mas amém, sem tomar o tempo, sem alongar aqui, eu vou fazer a oração de encerramento, né? Amém, pastor. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Deus Altíssimo, Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. É em nome do Senhor Jesus de Nazaré que nós clamamos ao Senhor nesse momento. Senhor, e te agradecemos pela palavra que foi trazida pelo teu servo. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão conectados aqui conosco, das suas famílias e também daqueles que não puderam estar aqui. Que a tua graça, a tua misericórdia possa alcançar a todos eles que no seu coração têm o desejo de estarem aqui conosco, nessa plataforma, que o Senhor possa ser misericordioso, longânimo e perdoador com cada um de nós. Senhor, que a tua palavra prospere, que ela dê semente ao que planta, pão, alimento todos os dias para a nossa alma, para a nossa vida, e que ela, Senhor, seja um esconderijo para a nossa alma, que ela seja um farol, lâmpada e luz para a nossa vida, e que ela nos traga alternativas. Senhor, que a tua palavra venha nos trazer respostas claras, para que nós possamos orientar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, Senhor, que elas sejam fincadas na tua palavra.
Abençoa-nos, ó Pai e Deus Todo-Poderoso. É o que nós te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém.